E tu bate palmas, todos os povos, celebra nosso Deus com vozes de júbilo. Jesus Cristo está nesse lugar. E aonde Ele está, tudo pode acontecer. Diga para alguém, é hoje. Esse aí não acreditou, olha para o outro lado e diga assim, é hoje. Algo de bom está para acontecer. Se você conhece bem ele ou conhece bem ela, pega ele ou ela pelo pescoço, dá aquele abraço apertado e pega no ouvido dele ou dela. É hoje. Nesta manhã, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Há poder no nome de Jesus. Se não tem o nome, não tem poder. Há poder no nome de Jesus Cristo. Eu sinto já a fé operando nesse lugar. Eu sinto o dom de fé já operando nesse lugar. Se você entender aquilo que Deus tem para nós ao longo deste dia, você vai sair daqui diferente. O seu ministério, a sua vida, a palavra que sair da sua boca sairá diferente. Deus tem algo para você. Se você absorver, Deus vai usar você de uma maneira que você nunca esperou. Obrigado, obreiro Misael, Felipe, pastor Edino, pastor Jackson, todos os demais pastores que estão por aqui, líderes que estão aqui, meu amigo Júlio, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Sem mais delongas, vamos pegar o pergaminho sagrado e vamos o desenrolar na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja que estava em Corinto. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja que estava em Corinto, capítulo de número 12. Glória a Deus. Eu sinto na direção do Espírito Santo ministrar para você nesta manhã. Se você veio esperando o pastor Daniel pregar, talvez a gente pregue outra hora, mas pastor, qual a diferença entre ministrar e pregar? Quando eu ministro eu falo, quando eu prego eu grito. E às vezes temos muita pregação aonde no calor, nas emoções saímos gritando e saímos pela porta e perguntamos, e aí, o que foi pregado? Não sei. Mas nada como nós sermos ministrados, aonde a impartição ou a transmissão da palavra de Deus acontece. Nós pegamos a palavra e absorvemos, colocamos no nosso coração e dali em diante nós vivemos a palavra. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja que estava em Corinto, capítulo de número 12, versículo de número 1.
Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Uau! O apóstolo Paulo já vem dando uma paulada aqui. Vós bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos imundos, conforme eram guiados por estes ídolos. Portanto, os quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidades de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. Repita comigo: sabedoria. Sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Repita comigo: conhecimento. Conhecimento. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Repita: fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Repita: dons de curar. E a outro, pelo mesmo Espírito, operação de milagres. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir espíritos. E a outro, variedade de línguas. Repita: variedade de línguas. E a outro, interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quiser. Em outras palavras, o que Deus não colocou em você, Ele colocou no irmão que está do seu lado. Capítulo 2, versículo 4, o apóstolo fala da seguinte forma: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder de Deus. Coloca a Bíblia no banco, dê a mão para esse abençoado que está do seu lado. Aleluia. E a sua missão é segurar a mão dele ou dela bem forte. Aleluia. Porque o crente, ele tem costume de orar com os olhos fechados, é ou não é? Então você vai segurar para que ele não fuja desse lugar. Talvez ele não gosta do pregador, do preletor desta manhã. Então você vai segurá-lo aí do teu lado. Vamos orar no nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Pai das luzes, Senhor da glória, Mestre do universo. Nada tenho, nada posso e nada faço sem a tua presença na tua vida. Mas pensei que todas as coisas eu posso, quando o Senhor está me fortalecendo. Eu peço que o Senhor me use como oráculo nesta manhã, para transmitir os teus estatutos, das tuas leis, da tua palavra, do teu evangelho, do teu poder. Ó Senhor, os ouvidos daqueles que me ouvirem venham ser como uma palha seca, e as palavras que saírem da minha boca, vindo da tua parte, saiam como canelas de fogo, para quando chegar aos seus ouvidos, o seu corpo, a sua alma e o seu espírito arderem em chama. Opera dons espirituais nesse lugar, que possamos sair daqui diferentes, oh meu Deus. Esteja conosco na manhã desse dia, na tarde desse dia e ao final desse dia. Nós não pararemos em te dar honra, nós não pararemos em te dar glória. Oh meu Deus, o teu povo está reunido para exaltar
Pai, no nome de Jesus. E fique comigo nas próximas 2 horas. Talvez eu não vou dar os meus gritos, talvez eu não vou pular, talvez. Mas aquilo que vai ser impartido, transmitido para você, pode mudar o resto da sua vida. Eu quero falar nesta manhã a respeito de dínamos carismáticos. Olha para o abençoado que está do seu lado e diga: dínamos carismáticos. Esse aí não entende grego, olha para o outro lado e diga assim: dínamos carismáticos. Dínamos carismáticos em grego, e a tradução para o português é o poder dos dons. Quantos querem ser usados no dom dos dons espirituais? A temática dos dons espirituais, infelizmente, tem sido pouco valorizada na igreja. Eu tenho andado por esse país de norte a sul, de leste a oeste, e o que eu sinto e vejo é que os dons espirituais estão à míngua. Dificilmente nas viagens que eu faço pelo Brasil, eu vejo a operação dos dons espirituais acontecendo ao longo do culto. Os dons do Espírito são essenciais para o crescimento da igreja, para trazer proteção, saúde espiritual e direção. Uma igreja apostólica nunca será completa sem a operação dos dons espirituais. Se nós não temos os dons espirituais, sempre vai haver uma lacuna no culto. Podemos ter belos hinos, podemos ter uma boa palavra com uma excelente oratória, mas se não tivermos o poder dos dons operando, vamos ter uma lacuna no culto. É impossível ser apostólico, é impossível você falar eu sou apostólico se você não viver a doutrina dos apóstolos. E a doutrina dos apóstolos tinha dínamos carismáticos, o poder dos dons. Os dons espirituais não era algo que acontecia esporadicamente nos cultos, não era um culto especial onde Deus operava. Mas se você ler cuidadosamente, você vai entender que na igreja apostólica os dons espirituais eram comuns. Repitam comigo: comuns. Mas o que são os dons espirituais? Fico muito feliz que você perguntou. Os dons espirituais são a manifestação do Espírito de Deus através do ser humano, através do irmão que está do seu lado, para trazer a vontade de Deus aqui para a terra. Os dons espirituais são para a direção de um indivíduo, grupo de indivíduos, ou para o corpo de Cristo como um todo. E a minha meta é fazer aquilo que o apóstolo Paulo fez ao escrever a primeira carta aos Coríntios: remover a ignorância, o medo e a dúvida a respeito dos dons espirituais. Hoje, muitos não aceitam ou não falam dos dons espirituais dentro das igrejas, por causa dos problemas que eles podem causar, dos excessos
e do mau uso. Eu concordo plenamente com aqueles que dizem que a igreja pode sofrer danos com o mau uso dos dons espirituais. Mas quando nós lemos o capítulo 12, capítulo 13 e o capítulo 14 da carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos notar que Paulo não estava atacando os dons espirituais, ou dizendo que eles não eram importantes, mas sim o apóstolo estava orientando a igreja, regulando a igreja. Não sei se você sabe, mas a igreja em Corinto era uma igreja apostólica. Ao mesmo tempo que era uma igreja carnal, era uma igreja onde tinha os dons espirituais operando. E para sanar os problemas que os dons estavam causando, pois eles precisavam de regulação. Dentro da primeira carta, o apóstolo Paulo decide escrever a respeito dos dons espirituais. Os dons espirituais estavam sendo claramente mal usados dentro da igreja. Quando os dons estão sendo mal usados, nós precisamos de regulação, ou seja, alguém que jejua, alguém que ora, alguém que opera nos dons espirituais para organizar. O problema de hoje é que vivemos um tempo que poucos oram, poucos jejuam e consequentemente poucos operam nos dons. O medo tem tomado conta dos nossos púlpitos e também dos nossos bancos. Infelizmente, a igreja de Cristo tem se tornado um cemitério de dons espirituais. Você talvez mal sabe, mas há um dom que o irmão que está do seu lado tem, e por não ter orientação, por não ter direção, esse dom está ali dentro, talvez quase morrendo. Temos medo de operar nos dons espirituais, mas se queremos uma igreja apostólica, temos que resgatar isso. Temos que entender que sim, falhas vão acontecer, mas também vamos ter pessoas que vão regular, administrar a operação dos dons espirituais. Tudo que é divino, quando passa pelo ser humano, é sujeito ao erro e ao mau uso. Glória a Deus. Tudo que é divino, como passa pelo ser humano, é sujeito ao erro e ao mau uso. Mas deixa-me trazer uma palavra para você nesta manhã. Os dons espirituais não são para pessoas perfeitas, são para aqueles que estão disponíveis. Tem alguém disponível aí? Tem alguém disponível na minha esquerda? Tem alguém disponível na minha direita? Um bom exemplo disso tudo são as pregações. Eu fiz 2 anos de IBA, me formei em primeiro lugar em notas na escola bíblica. Fiz 4 anos de faculdade de teologia, tenho uma pós-graduação, e agora muitas vezes eu me pego ouvindo um pregador pregando a palavra do Senhor, irmão Daniel, e eu vejo cada coisa acontecer. Esses tempos alguém estava falando a respeito do filho da viúva de Naim, e lá diz que Jesus tocou o esquife, que era o caixão, só que o irmão entendeu que o esquife era um instrumento musical.
Há muita deturpação da palavra de Deus nas pregações. Mas o que fazemos? Escondemos o pregador ou sentamos com ele e dizemos: escuta, filho, é assim, é assim, é assim. Agora vai adiante. Temos que ter regulação com relação aos dons espirituais. Paulo estava orientando a igreja quanto ao uso correto dos dons. Ele estava ministrando a ordem correta da operação dos dons espirituais. Precisamos ter uma demonstração apostólica dentro das nossas igrejas. Beleza não vai ganhar pessoas, mas a demonstração do Espírito Santo e do poder de Deus vai trazer aquele que está desesperado. Ele precisa do treinamento, ele precisa da direção de Deus para dentro das nossas vidas. Porque se nós temos alguma coisa que a igreja apostólica tinha, é o que está escrito em Atos capítulo 3. Eu não tenho prata nem ouro. Vê se o irmão que está do teu lado tem um ouro aí para te alcançar. Mas uma coisa nós temos que ter: o levanta e anda. Muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Você já parou para pensar por quê? Porque entre ser chamado e ser escolhido está a vontade do homem. Quanto você quer ser usado por Deus? Você veio nesta manhã para ver a menina deste lar ao seu lado, para trocar olhares com o menino do outro lado ali, ou você veio aqui desejoso de receber algo de Deus? Você veio aqui para receber algo de Deus? Quando você recebe o dom do Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, você recebe a credencial, o passaporte para operar nos dons espirituais. Se você já é usado em um dom, você deve esperar em ser usado nesse dom novamente, pois eu entendo que os dons espirituais são residentes na pessoa para o momento oportuno. Não quando você quer, mas quando Ele quer. No momento oportuno. Muitos aqui são poderosamente usados por Deus nos dons espirituais. Muitos aqui já têm sentido palavra de profecia. Muitos aqui no culto já têm sentido a vontade de entregar uma mensagem em outras línguas. Dentro da sua igreja, você tem direção de Deus para entregar uma palavra de profecia. Muitos aqui já impuseram as mãos sobre alguém e o dom de fé operou através da sua vida, e a pessoa foi imediatamente curada ou recebeu o seu milagre. Mas tem outros que precisam despertar o dom que há em você. Deus vai usar aquele que está disponível. Deus procura sempre aquele que é obediente à voz dele. Eu sinto algo sendo transmitido para você nessa manhã. Vai pegando isso. Vai pegando isso. Vai pegando isso.
Aleluia, aleluia, aleluia. Algo acontece quando nós falamos aquilo que está no coração de Deus. Aqui opera na dimensão do homem, aonde há julgamento, aonde há críticas, aonde há falha. É possível você cantar, é possível você pregar na dimensão do homem. Os apóstolos operavam na dimensão dos milagres, aonde havia o poder sobrenatural, aonde a simples passar de alguém, quando a sua sombra era refletida, as pessoas eram curadas. Jesus operava na dimensão do amor perfeito. Se você quer operar nos dons espirituais, você tem que buscar o amor perfeito. É interessante que entre capítulo 12 e capítulo 14 está o capítulo 13, que fala de algo sobremodo excelente. Um capítulo inteiro dedicado ao amor. Não diga que você quer operar nos dons espirituais se você não ama o teu próximo. Lá em Mateus capítulo 13, Jesus estava onde fora criado, e ele entrou numa sinagoga e foi entregado um pergaminho para ele. E ele desenrolou aquele pergaminho e disse: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele fechou o pergaminho, entregou para o assistente colocar dentro de um jarro de barro, e ele disse: hoje esta escritura se cumpriu. Aleluia! Eles não tinham, os saduceus, os fariseus que estavam ali, eles não tinham problema quando Jesus falou que um dia vai vir alguém que seria ungido, um dia vai vir alguém que libertaria os cativos, um dia vai vir alguém que daria vista aos cegos. Eles não tinham problema com isso. O problema começou quando Jesus disse: e hoje está acontecendo. As pessoas não têm problemas quando você diz: eu vou ser usado por Deus, eu vou ser poderosamente usado por Deus, o Senhor vai operar os dons espirituais através de mim, o Senhor vai me usar para orar com pessoas para receber o Espírito Santo, o Senhor vai me usar para dar um estudo bíblico e pessoas receberem a revelação do nome. O problema acontece quando você começa a se usar. É por isso que sem a operação do amor, os dons espirituais não têm grande valia. Muitas pessoas, pelo calor da situação, acabam se emocionando e falando que
querem ser usados por Deus. Mas existe um preço muito grande. O quanto você está disposto a amar o seu irmão. É interessante que no templo, no tabernáculo e no templo existia uma caixa chamada Arca da Aliança. Em cima dessa caixa havia uma tampa chamada propiciatório, e nessa tampa havia 2 querubins esculpidos. O interessante é que a ponta das suas asas tocava um no outro, mas eles não olhavam um para o outro, eles olhavam para baixo. O interessante é que esses querubins eram esculpidos à mão, então eles tinham detalhes diferentes. Por mais que o artífice, aquele que trabalhava com ouro, tentasse imitar na perfeição, ele tinha detalhes diferentes. Ele não conseguia reproduzir na perfeição. Aquele era diferente desse. Os detalhes, as curvas, a forma poderia ser diferente. Mas eles não olhavam para a diferença entre eles. Eles olhavam para a glória de Deus. Glória a Deus. Eles estavam unidos, mas o propósito deles não era olhar para os seus erros, não era olhar para os seus defeitos, mas sim para a glória de Deus. O momento que você parar de olhar para os defeitos do seu irmão e começar a olhar para a glória, o Espírito Santo vai te usar de uma maneira boa. De começar a olhar para a glória, toque 2 ou 3 pessoas e diga: é hora de começar a olhar para a glória, é hora de começar a olhar para a glória. Olha para a glória. Para operar nos dons espirituais, é muito importante que você aprenda a ouvir a voz de Deus e estar debaixo da autoridade do homem de Deus na sua vida. Eu quero vos lembrar que a maior autoridade dentro da igreja é o seu pastor, não são os dons espirituais. Aleluia! Que ao findar desse dia você saia daqui para começar a operar nos dons espirituais na sua igreja, de uma forma segura. Para você começar a operar nos dons, é estar debaixo do guarda-chuva do seu pastor. Ou seja, se você sentir que Deus está te dando algo para falar, chegue até o seu pastor e diga: pastor, Deus me deu esta e esta e esta palavra. O momento que o homem de Deus diz vá, você recebe proteção. Há sempre 2 palavras que operam junto ou juntas com os dons espirituais: medo
e dúvida. E quando você está debaixo da autoridade do homem de Deus, e ele diz para você: vai, entrega. Às vezes é para a igreja toda, às vezes é para um indivíduo. Quando você vai entregar, a mão de Deus vai lá. A igreja que eu pastoreio, todos sabem que se tiver uma palavra, eles podem procurar a mim, a minha esposa e mais uma pessoa que está lá na igreja. E se qualquer um de nós dizer: vai, a palavra profética é entregada, a variedade de línguas é entregada e a interpretação de línguas é entregue. Precisamos de regulação nos dons espirituais. Não tem como nós sermos submissos a Deus se nós não formos submissos ao homem de Deus. Se você pensa que porque opera nos dons espirituais você não precisa do seu pastor, me perdoe, baby, você está errado. Buscarmos o poder de Deus, buscarmos o caráter de Deus. Ou seja, antes de você buscar os dons espirituais, busque o fruto do Espírito. É como um rio e suas ribanceiras. O rio são os dons espirituais. É o poder, é muita força. O rio, as águas, é o poder de Deus em operação. As ribanceiras são o caráter. O momento que as águas, que o poder, que os dons, que a força sobressaem caráter, surpassam ribanceiras, acontece o que é chamado alagação, enchente. E enchente pode matar pessoas. Por isso é muito importante você ter caráter. Não adianta você levantar e entregar uma profecia se na segunda-feira todo mundo da igreja sabe aonde você anda. Caráter, repita comigo: caráter. Os dons espirituais, eles não são necessariamente para os líderes da igreja, eles não são necessariamente para o pastor da igreja, eles são para aqueles que se colocam disponíveis. Na igreja que eu pastorei, tem pessoas que operam um dom que eu não opero. E eu, como pastor, eu chego sempre naquela pessoa e digo: você tem liberdade para me falar o que você quiser. Quando Deus te dá algo, venha até mim. Pastor Stark, que muitos de vocês conhecem, tem um jovem na igreja dele chamado Russell. Russell opera um dom que o pastor Stark não opera. E quando Russell sente algo de Deus, ele vai até o pastor Stark e diz: isso, isso e isso. Russell tem 26 anos.
Nós temos que aprender a operar nos dons espirituais juntos. Nós temos que entender que aquilo que eu não tenho, você tem. Aquilo que você não tem, você tem. Quando nós entendermos isso e trabalharmos juntos para o reino de Deus, não para o nosso reino, não para que o nosso nome fique famoso, não para que o nosso quando todos trabalharmos em um só propósito, o Senhor Deus vai operar de uma maneira maravilhosa. É muito importante você chegar ao teu líder, porque pastores sabem de problemas que membros não sabem. E talvez Deus vai te dar uma palavra para entregar para tal pessoa. E quando você diz para o seu pastor é tal palavra, o seu pastor sabe exatamente o problema que ela está passando. E ele vai dar confirmação. E o momento que você entregar, você vai entregar com fé. Pode haver erros na manifestação dos dons espirituais, mas como eu lhes falei, nós pegamos, conversamos e orientamos. Se Deus quisesse perfeição, Ele não iria usar você, Ele não iria me usar. Quando você faz algo pela primeira vez, que você nunca foi ensinado, provavelmente vai sair imperfeito. Quantos lembram que quando pregaram pela primeira vez aqui? Irmão, quando eu preguei pela primeira vez, eu chamei Jesus de Genésio. Era aquele caos. Cantar eu não tentei ainda. Mas você que canta, quantas vezes você cantou a primeira vez? Que caos. Os dons espirituais são como um músculo. Repita comigo, um músculo. Eles precisam ser exercitados. E quanto mais você exercita, mais forte ele fica, mais aguçado ele fica. Quanto mais você ouve de Deus e repete, mais sensíveis ficam os teus ouvidos à voz de Deus. Glória a Deus. Não há pessoas perfeitas dentro da igreja. Quando você vê a simbologia, todo escrito a respeito do tabernáculo ou do templo, nós vamos ver que uma vez por ano entrava o sumo sacerdote no lugar chamado Santo dos Santos. E o interessante é que nós repetimos que o sacerdote tinha nas suas vestes sinos, campainhas, e tinha uma corda amarrada na sua cintura, para que se ele entrasse para dentro do Santo dos Santos e viesse a morrer lá dentro, ele era puxado de lá. Só que não existe corda na Bíblia Sagrada. Você não vai encontrar a tal corda. Você vai encontrar os sinos, as campainhas, mas você não vai encontrar uma linha descrevendo a respeito da corda. Sabe por quê?
Porque quando o sacerdote chegava na frente daquela grande cortina, segundo a tradição judaica, havia somente uma forma dele passar daqui para lá. Quando ele chegava onde ele podia, como ser humano, a tradição judaica diz que Deus pegava ele daqui e transladava para lá. Quando você chegar no limite daquilo que você pode, é onde os dons espirituais vão começar a operar. Quando você operar os dons espirituais, você vai notar que você vai entrar em um outro patamar espiritual. Não é qualquer coisa que vai te satisfazer, não é qualquer rodinha de amigos que vai te satisfazer, porque os seus ouvidos estão ficando aguçados. A sua fé já entende que você não pertence àquele. Nada contra aquelas pessoas, mas há pessoas que não têm nada a acrescentar na sua vida. Aleluia! Lembre-se, eu não estou pregando, eu estou ministrando. Acorda o irmão que está dormindo do seu lado e diga: acorda aí. Eu não tenho gente dormindo ali, meu Deus. Cutuca 3 pessoas, diga: acorda. Se você viver para Deus, Ele vai fazer coisas com você que outros só vão ver em livros. E a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. Eu sei que todos que estão aqui me respeitam muito como homem de Deus. Mas eu sou falho e eu sou pecador. Eu careço de um Salvador. A única maneira de Deus me usar é quando, pela sua misericórdia, Ele me pega daqui e me coloca aqui. Não olhe para a imperfeição do ser humano. Não olhe para os erros dele ou dela. Olhe para o potencial. Olhe para aquilo que ele tem para você. O poder dos dons espirituais não é para impressionar ninguém. O poder dos dons espirituais não é para o evangelista, não é para aquele pastor que quer o seu nome no outdoor, para aquele membro que quer o seu nome no outdoor, porque você pode enganar o pastor Daniel, você pode enganar o seu pastor e o seu líder, mas você não consegue enganar a minha boca. A minha boca pode falar algo que meu coração não vive.
Alguém uma vez disse: pastor Daniel, eu quero ser usado como o Senhor. Eu estava por aí andando no Brasil, e alguém disse: pastor Daniel, eu quero ser usado, pregar como o Senhor. E eu perguntei: por quê? Você quer estar voando de um lugar para o outro? Você quer estar em hotéis, de um lado para o outro? Você quer ter o seu nome conhecido onde quer que você vá? Por quê? Deus conhece a intenção do Senhor. No momento que eu disse lá atrás: Senhor, me usa, eu sempre dizia: Senhor, eu não quero ser conhecido, eu quero ser usado. À tarde eu estarei ministrando uma mensagem muito importante. Não falhe ao culto da tarde. E lá, porque à tarde você vai entender o porquê eu estou pregando, ministrando para você hoje. É importante entender que nos dons espirituais nós não podemos fazer uma doutrina a respeito de experiências pessoais. Não é porque aquela igreja teve problemas que a minha vai ter. Não é porque aquele irmão usou de uma forma errada os dons espirituais que ele usará os dons espirituais de uma forma errada. Os dons espirituais devem crescer como um bebê. Eu tenho a minha bebezinha que está agora, oh, que saudade, 1 ano e 2 meses. Ela começou a engatinhar, agora ela está falando daddy. Estou ensinando inglês para ela, né? Que é pai, né? Papai. Os dons espirituais, eles devem crescer como um bebê. Cada dia você vai aprendendo um pouquinho. Primeira Coríntios capítulo 12, versículo 8 a 10 diz: porque a um é dada, mediante ao Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um é dado variedade de línguas e a outra, capacidade para interpretá-las. Segunda ordem listada aqui, capítulo 12, versículo 8, portanto, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dom de fé, dom de curar, dom de operação de milagres, dom de profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Os dons espirituais podem ser divididos em 3 categorias. Repita comigo: 3. Primeira categoria, os dons de revelação. A segunda, os dons de poder. E o terceiro, os dons vocais. A mente de Cristo, as mãos de Cristo e a voz de Cristo. Os dons de revelação, que são a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e o discernimento de espíritos, revelam algo. Esses dons trazem revelação, conhecimento, discernimento à igreja, pois falam a respeito das coisas que precisam ser conhecidas. De certa forma, os dons de revelação trazem proteção.
Agora eu entro numa outra fase desta pequena ministração, aonde eu vou descrever os 9 dons. Quantos estão comigo? Amém. Quantos querem que eu pare e diga amém? Estão lá dentro. Glória a Deus. Palavra de sabedoria. Deus coloca uma impressão. Romanos 8,16, o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Palavra de sabedoria é uma instrução de Deus, ou uma ação por parte do cristão que conecta-nos com o sobrenatural e libera o milagre. Palavra de sabedoria, a sabedoria de Deus através do ser humano. É saber responder, ou seja, transmitir sabedoria divina, entendimento e direção. É a aplicação muitas vezes da própria palavra escrita de Deus. A palavra de sabedoria é simplesmente saber o que fazer com os fatos. Vivemos em um tempo que muitas vezes, como líderes, como pastores, precisamos da operação da palavra de sabedoria. Muitas vezes ficamos encurralados, não sabemos o que fazer e precisamos de uma direção de Deus. Lembro certa vez que eu estava em Beaumont, Texas, e minha esposa ligou dizendo: Daniel, eu estou com tal situação. E era uma situação caótica e nós precisávamos de uma direção de Deus. Eu disse: amor, eu vou desligar, a gente vai orar e vamos pedir para Deus nos dar uma palavra de sabedoria. Eu orei, Deus me deu a palavra, e eu ligo para ela: é isso que você vai fazer. Dentro de 45 minutos, tudo estava resolvido. Glória a Deus. Aquilo que Deus me deu para falar não veio da minha mente, foi uma palavra de sabedoria. Veio diretamente de Deus. De certa forma, eu entendo que quando Jesus disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, era uma palavra de sabedoria. Dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Uma palavra de sabedoria, algo que soluciona o problema, algo que traz paz. Palavra de sabedoria é a resposta ou solução, ou a plena vontade de Deus para uma determinada situação ou aconselhamento. Palavra de sabedoria e palavra de conhecimento, que é a próxima que eu vou falar. Assim como línguas e variedade de línguas andam de mãos dadas. Muitas vezes na tua escola, muitas vezes na tua faculdade ou no teu trabalho, você vai precisar não do teu conhecimento, não da tua sabedoria, mas da sabedoria de Deus. E se você pedir, Deus operará esse dom através da sua vida. Próxima é a palavra de conhecimento. É uma revelação sobrenatural do mundo físico, de situações de enfermidade no corpo humano, de evento e de lugares. Algo que você nunca saberia se Deus não tivesse revelado para você. Esses fatos podem ter relação com o passado, com o presente e com o futuro. A palavra de conhecimento é uma iluminação. É como se uma cortina se abrisse na sua frente
e você enxergasse tudo o que está do outro lado. É informação, é poder revelar que alguém tem enfermidade. Quantas vezes estávamos no altar e Deus simplesmente mostrou determinada pessoa, dizendo: aquela pessoa tem uma enfermidade. E você vai até aquela pessoa e pergunta: você está com tal enfermidade? A pessoa confirma para você. Palavra de conhecimento. Deus fez você conhecer aquilo que está acontecendo. Ou você simplesmente está orando com alguém e Deus conduz você, por exemplo, para orar com relação à depressão. Mas você sabe que a palavra de conhecimento, Deus está mostrando para ti que aquela pessoa está entrando para os caminhos depressivos. Deus está te dando uma palavra de conhecimento. É interessante notar que observação é o primeiro passo de revelação. E interessante também você gravar aí que não é porque Deus te mostra que você precisa falar. Às vezes é somente para o teu conhecimento. Às vezes você está com alguém e tem uma pessoa e Deus te dá conhecimento das intenções daquela pessoa. Você entende? Deus te mostra claramente que ela tem intenções más, ela quer falar mal de ti, ela quer o teu mal. Você não precisa falar isso para ela. Deus revelou para ti, para a tua proteção. Certa vez um pastor na igreja lá na Americana, Deus revelou para ele que um banhado, imagina um banhado, uma alagação assim, um banhado. Deus revelou para ele que um dia ali passaria uma grande rodovia. E Deus disse assim: compra esse banhado. Aleluia. Ele, por ter exercitado e ter ouvido a voz de Deus muitas e muitas vezes, ele foi e comprou por um preço mínimo aquilo ali. Não demorou muito tempo. Lá adiante começou a construção da rodovia que estava passando, ia passar ali pela frente. Palavra de conhecimento. Terceiro, discernimento de espíritos. Paulo, em Atos capítulo 16, discerniu a presença de um espírito mau. A palavra discernimento de espíritos é uma revelação sobrenatural sobre o mundo espiritual. Quando a operação do dom de discernimento de espíritos está em operação, você poderá discernir a presença de anjos, demônios e do espírito humano, emoções, caráter e atributos. A Bíblia diz: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Precisamos da operação de discernimento de espíritos. E não é porque você vê que você tem que falar. Eu conheço um jovem muito usado por Deus que ele seguidamente vê anjos. Deus simplesmente desnuda o mundo espiritual e mostra para ele. E acontecia que ele chegava em um, falava, chegava em outro e falava, e disse: filho, não faz isso. Tem pessoas que entendem
das coisas da terra, não entendem das coisas espirituais. Fale com quem entenda das coisas espirituais. Deus pode mostrar para vocês anjos. Tenham muito cuidado ao pedir: Senhor, eu quero ver o mundo espiritual. Muito cuidado. Algumas vezes Deus me usa nesse dom onde eu simplesmente consigo entender que anjos estão presentes. Aonde eu simplesmente consigo focar e entender, por mais que a pessoa esteja com as suas mãos erguidas, batendo as suas palmas, eu consigo entender que há um espírito demoníaco. Discernimento de espíritos. Podemos ter o discernimento de espíritos com relação ao rumo que um culto vai tornar. Porque lembre-se, nós somos uma igreja apostólica. Nós não precisamos colher a oferta na mesma hora. Nós não precisamos cantar 200 hinos antes de colher a oferta. Nós não precisamos ter a pregação no exato momento. Nós temos que ter a operação de Deus no mundo. Glória a Deus. E assim Deus vai te dar a direção. É possível discernir a operação do espírito humano. Você consegue entender a operação de discernimento de espíritos? Mostra o mundo sobrenatural, angelical ou de Deus, dos demônios e do espírito humano. Você sabe a intenção daquela pessoa. Esse é um dom que previne, alerta e protege. Deus me falou a respeito de pessoas que eu tenho que ficar longe. Você simplesmente entende o espírito daquela pessoa. Um espírito de fofoca, um espírito mau, um espírito que quer te derrubar. Nem todo mundo que está batendo nas suas costas que é o melhor para você. E precisamos do discernimento de espíritos para entender isso. Agora, dons de poder. Quantos querem que eu pare? Diga amém. Dons de poder. Eles trazem poder à igreja. A operação desses dons traz a realidade do poder de Deus. Dom de fé, dom de curar e dom de operação de milagres. Dom de fé, que aqui fala, não é a fé natural, é uma fé sobrenatural. Você simplesmente sabe que vai acontecer. Lembra a primeira vez que Deus me usou nesse dom? Eu estava pregando e Deus me disse: desce agora e põe as mãos sobre aquele rapaz e ele vai receber o Espírito Santo. E eu desci, aquele dom operou simplesmente quando eu coloquei as mãos dele sobre ele. Eu disse: receba o batismo com o Espírito Santo. Na mesma hora, aquele rapaz recebeu o dom do Espírito Santo. Dom de fé. Você não tem dúvida alguma que vai acontecer. É uma unção sobrenatural para crer. É uma unção especial.
especial que vem de Deus, no meio de uma situação ou circunstância onde você precisa que a sua fé seja impulsionada. Deus vai fazer você crer que de uma maneira que não há dúvida. Você simplesmente sabe que Deus está operando. É interessante que dom de fé é aquilo que Deus faz sem nós. Simplesmente flui através de nós. Em um culto, por exemplo, no Jerusalém, nós não temos como pregadores colocar a mão sobre todos. Nós precisamos da operação do dom de fé, para que ao sair a palavra, o dom de fé venha operar junto. E aquele que está lá no canto, como aquele que está aqui na frente, todos recebam o milagre que são do céu. Precisamos da operação do dom de fé. Próximo dom de poder é os dons de... Este dom não se limita apenas às curas do corpo, mas também da alma e do espírito. Lembrando que é algo gradativo, milagre é algo instantâneo. Deus, algumas vezes, pode simplesmente recuperar aquilo que está impedindo a cura do corpo. É possível uma pessoa operar um dom de cura, alguém ser curado, mas ainda assim não. Porque o processo de cura é sem como isso. É assim como uma pessoa machuca a mão ou o pé. Logo em seguida começa o processo de cura. Os dons de curar não são os dons de milagres instantâneos. Eles vão ter uma melhora grande. Eu lembro que certa vez eu estava orando por uma pessoa, e ao ministério eu fiz a operação com os dons de curar. Aquela pessoa foi curada, e ela disse para o se eu vou ouvir o teu testemunho. Ela demorou muito tempo. Eu recebo uma mensagem dela, dizendo: pastor, eu só quero dizer para o Senhor que eu sou. E se Deus deu uma necessidade doente, se você notar, o que mais existe na volta é farmácia. Vivemos uma sociedade que está à beira do remédio, e ela precisa de uma igreja apostólica, aonde os dons se curar estarão diferentes, aonde o mundo é Deus, aonde o seu servo de Deus vai curar a mão, e está na autoridade de uma Jesus. É interessante que esse é o único dom que está no plural. O pastor Nicolau falava que esse é um dom onde a pessoa recebe um dom de curar. Ela recebe a cura da diabetes, recebe a cura do câncer. Próximo é o dom de operação de milagres. Milagre é algo instantâneo.
Quando nós operamos no dom de operação de milagres, nós temos que entender que algo vai acontecer ali e agora. Certa vez eu tive uma cidade de Ilhéus, na Bahia, e naquele dia Deus me falou para estar no hotel, e Deus falou, eu sabia que Deus ministrar, qual palavra? E Deus me falou, me deu uma visão, eu vi nitidamente essa visão muito. E Deus falou, ministração, cura e milagres. Eu nunca tinha visto naquela igreja, eu nunca tinha visto fotos daquela igreja. E quando me buscaram no hotel, eu entrei na igreja e lá estava aquele pouquinho. Aquilo me animou, aquilo motivou a minha fé. Eu preguei a poderosa e santa palavra de Deus. Milagres. Naquele culto veio uma moça. Ela estava com um problema no seu útero. Ela ia tirar o seu útero, a cirurgia estava marcada. O pastor me explicou a situação. E naquele dia nós oramos em nome de Jesus. Naquele dia o milagre aconteceu. Ela ia fazer uma cirurgia na próxima semana. E quando ela foi fazer a cirurgia, ela fez uns exames pré-operatórios que deram alguma diferença bem relevante. Os médicos fizeram mais um exame e disseram, olha, você não vai precisar fazer cirurgia nenhuma. Chamaram mais um médico, olharam, os médicos ficaram meio assustados, você sabe como é. Nisso o pastor dela me liga. Eu estava lá em Manacapuru. Até era exatamente aquela época que vocês estavam nos levando para lá e para cá. Estava eu e minha esposa lá, e nisso eu recebo uma ligação. Era o pastor dela dizendo, pastor Daniel, deixa eu lhe contar um testemunho. Fulana de tal que foi para o altar aquele dia, e nós oramos em nome de Jesus. E ele começou a descrever o que aconteceu. Ela recebeu um milagre do Senhor. Precisamos de operação. Senão não consigo, começo a pregar aqui. Mas é uma manhã para estudar a palavra. Quantos estão gostando? Certa vez eu estava em um culto na cidade de Cachoeirinha, próxima onde Fagner e eu moramos. E lá estava uma irmã que veio para o altar com 17 anos de diabetes.
17 anos diabética, e ela veio para o altar. Eu ministrei milagres e curas, e naquele culto ela disse: pastor, eu senti um toque de Deus. Passou cerca de um mês, um dia eu trabalhava numa empresa naquela época, e eu recebi uma ligação dela, e ela disse: pastor Daniel, é fulana de tal, o senhor não me conhece, eu consegui seu número, mas eu quero lhe contar um testemunho. E lá no escritório onde eu trabalhava, eu ouvi o testemunho dela, e ela disse: pastor, eu fui para o altar naquele dia, desesperado, 17 anos com diabetes no meu corpo, eu não aguentava mais. O Senhor pregou e eu senti a operação dos dons espirituais. Eu fui para aquele altar crendo que eu seria curado, que eu receberia o meu milagre. Ela veio para o altar, naquele dia Deus operou o milagre. Ela disse que ela saiu dali, ela voltou para casa e fez aquele exame, um exame em casa, e ela disse: pastor, pela primeira vez, nunca tinha dado índices tão baixos. Aleluia. Uau. E ela ficou fazendo os exames quase todo dia. Todo dia. E ela disse, notou que tinha normalizado, não estava mais alto. Se eu não me engano, estava em 400 ou 500, alguma coisa. Quando ela estava no culto, o negócio estava forte. E ela disse: pastor, eu fui no médico, fiz um exame profissional, e eu estou ligando com o exame na minha mão. Deus ainda é um Deus que opera. Deus pode me usar, mas também pode usar você. Sabe qual é o nosso erro? É achar porque Deus usa tal pregador, Deus usa tal fulano de tal pastor. Eu não sou melhor que você, nem um pouquinho. Se Deus me usa, Deus pode usar você. Deus pode operar um dom espiritual através de você. Se você quer isso, não parou. E em nome do Senhor Jesus, o milagre pode acontecer. Glória a Deus. Em alguma área da vida humana, seja nas finanças, seja no casamento, seja no trabalho, seja na casa, seja em alguma área da sua vida, seja com relação ao tempo. Ano passado eu fui convidado para estar numa cruzada em Bangladesh, mas eu não pude ir mediante um outro compromisso.